Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Querido, de volta, e eu tenho uma palavra do eterno Deus ao seu coração. Romanos 5, versículo 10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A carta de Paulo aos Romanos será a base da nossa meditação, e nela, este homem que viveu fielmente o Evangelho de Cristo Jesus nos ensina sobre justificação, fé e salvação. No início do versículo ele diz que, entre aspas, quando inimigos, ou seja, uma afirmação no passado de que antes da morte de Jesus Cristo éramos de fato inimigos de Deus. Note que ele não disse que Deus era nosso inimigo, e sim que nós é que éramos inimigos de Deus. Que inimizade é essa, se Deus é um Deus zeloso e amoroso? Querido, a inimizade é criada pelo próprio homem, pois até nos dias atuais, por mais que pratiquemos o bem e façamos sempre o correto, sempre vai ter pessoas que vão se opor a nós, e com Deus não é diferente. Constantemente você vai ver pessoas se opondo a Deus, a seu Filho Jesus e ao Evangelho da salvação. Paulo, logo em seguida, ao dizer que éramos inimigos, diz que fomos reconciliados mediante a morte de Cristo. E isso nos mostra um Deus reconciliador e não um Deus inimigo. Um Deus que lá no Velho Testamento, antes do nascimento e morte de seu Filho Jesus, afirmou não amar nem a morte do ímpio, e sim que se arrependa e se reconcilie com ele. Assim está escrito em Ezequiel 33:11. Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Querido, Deus precisou permitir que seu Filho fosse morto em nosso lugar para de uma vez por todas mostrar a grandeza de seu amor pela humanidade, sua criação. Essa morte trouxe sobre nossas vidas um caminho de reconciliação e nos deu a plena garantia de que, pela graça manifestada por Cristo Jesus, seremos salvos pela sua vida. Nunca se esqueça disso, meu querido. Deus não é o seu inimigo. Ele te ama e provou isso há milhares de anos atrás em um monte em Israel, onde a morte de seu Filho apagou todas as nossas dívidas do pecado e nos aproximou do reino dos céus. Eu quero orar com você. Soberano e eterno Deus, Deus de reconciliação, Deus de amor, oramos a Ti, Senhor, entregando as nossas vidas nas Tuas mãos, os nossos caminhos, os nossos planos e as nossas decisões. Oramos por aqueles que tomaram decisões terríveis, que pegaram atalhos na vida, caminhos tortuosos, para que possam se arrepender e deixar de lado uma vida de erro, procurando o Senhor. Mesmo que talvez tenham tomado decisões terríveis, mas o Senhor é capaz de aceitá-los novamente, reconciliando novamente. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu perdão, obrigado pela graça derramada sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, Senhor, esperando e confiando no Senhor e no nome poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Querido, eu encerro por aqui. O Todo-Poderoso Deus permitindo, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão.